Marcos, Tem uma o presidente Rodrigo falou 18 minutos, então você tem aí um desafio. Posso gastar o tempo? Não mais do que 18, seria... Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Presidente, Sérgio, prazer estar debatendo com o presidente Rodrigo Maia. Eu vou começar a falar aqui do tema que está preocupando todo mundo, baixo crescimento. Todo mundo horrorizado com 1% de crescimento, mas, na verdade, o Brasil cresce pouco há 40 anos. Né? A gente cresce, na média, de 81 para cá, 2,2%. Isso nem de perto é suficiente para fazer a gente convergir para a renda dos países mais ricos. Né? Esse gráfico aí mostra que nós estamos encalhados em 25% da renda per capita dos Estados Unidos há várias décadas, enquanto outros países estão convergindo para a renda per capita dos Estados Unidos. Né? Se a gente for olhar o nosso desempenho de crescimento, nós somos um fracasso em várias medidas de comparação. Em 1950, nós tínhamos a mesma renda per capita de Portugal e Espanha. Hoje, nós temos 40% da renda per capita da Espanha e metade da renda per capita de Portugal, um hiato brutal de qualidade de vida, de potencial de poder de compra. Né? Se não gostarem da comparação com dois países europeus ocidentais, eu olho para a Europa Oriental e a gente está ficando para trás também de Bulgária, Polônia, Turquia, etc. Né? Trazendo para o nosso quintal, apesar da Argentina há 70 anos se esforçar para dar errado, a gente não conseguiu alcançar a renda per capita da Argentina e já estamos perdendo, começando a perder também para Peru e Colômbia, que vinham na segunda divisão e já estão nos ultrapassando. Então, a nossa incapacidade de crescimento é patente, antiga e de longo prazo. Né? O que nós precisamos, o que faz, e eu estou falando aqui de capacidade de crescimento de longo prazo, o que faz um país crescer no longo prazo? Né? Os motores do crescimento são três. Primeiro, crescimento da população em idade de trabalhar, né? A questão demográfica. Infelizmente, esse bonde nós já perdemos, já passamos estamos fechando a transição demográfica, a população idosa vai aumentar e o percentual de população em idade ativa diminuindo. Né? O outro canal é aumentar o investimento, para ter mais máquinas e equipamentos produzindo no país. Mas para ter mais máquinas, mais investimento, a gente precisa de poupança para financiar esse investimento. E nós temos um brutal déficit do setor público que drena a poupança que poderia financiar os investimentos privados. E quando eu falo do setor público, eu falo dos 3 níveis de governo. Nós temos um problema seríssimo dos estados, que há anos vem jogando as contas, o seu desequilíbrio nas costas da União. A gente precisa de segurança jurídica e de baixa incerteza para que o investidor invista no país. Estamos longe de conseguir isso. Precisamos de qualidade no investimento público complementar ao investimento privado, e o nosso histórico de qualidade de investimento público no Brasil, as refinarias paradas, as ferrovias pelo meio do caminho mostram que o nosso histórico não é muito bom. Né? Nós temos um problema também no mercado de crédito, uma intervenção do governo muito forte, direcionando o crédito ao longo dos anos. Agora essa política está mudando, mas o governo sempre direcionando o crédito para onde ele achava que era melhor e não deixando o mercado arbitrar esse crédito para ir para os investimentos mais produtivos. Então, tudo isso diminui muito a taxa de investimento. Além do aumento do investimento, a gente precisa aumentar a produtividade da economia, usar melhor os fatores que nós temos para sermos mais eficientes. E aí vem toda a agenda de reforma que o presidente Rodrigo Maia está corajosamente tocando lá na Câmara. A gente precisa abrir a economia, a gente precisa melhorar o ambiente de negócio, precisa ter condições de ter investimento privado em infraestrutura, flexibilizar a legislação trabalhista, precisamos fazer a agenda de privatizações andar, a questão tributária é essencial para melhorar a produtividade do país. Ou seja, nós temos uma agenda de reformas pesadíssima. Né? E não é simples fazer reforma no Brasil. Eu não vou entrar em todos os pontos, aproveito para fazer um merchan, né? Esses pontos estão tratados no meu livro recente, porque é difícil fazer reformas econômicas no Brasil. Aqui, para nosso debate de hoje, eu queria pegar um ponto, né? O nosso sistema político eleitoral. O sistema político eleitoral brasileiro, já bastante estudado pelos nossos cientistas políticos,
ele tem como resultado uma fragmentação partidária muito grande no Congresso, e não só fragmentação partidária, mas também de interesses, né? Então tem muitas bancadas suprapartidárias, são as bancadas temáticas, né? E a tendência que existe dentro do nosso parlamento é uma tendência de pulverizar incentivos, cada um querer puxar a brasa para a sua sardinha. Seja em termos orçamentários, eu quero atrair orçamento para a minha área de interesse, para a área que eu represento, seja em termos regulatórios. Se eu represento a indústria daquele setor, eu quero proteger contra a concorrência internacional, eu quero um subsídio para aquela área, eu quero alguma forma de regulação econômica que prejudica a produtividade e a economia como um todo, né? Nesse contexto, só tem 2 agentes que têm algum incentivo para buscar o equilíbrio orçamentário e para buscar a boa regulação econômica, que são os agentes políticos que são diretamente punidos pelo mau desempenho da economia, que é o presidente da República e o ministro da Fazenda, agora ministro da Economia. Não necessariamente agirão seguindo esses incentivos, mas os incentivos existem. Dentro do parlamento, afora, temos uma liderança com uma capacidade de enxergar o médio prazo e de usar o regimento interno do Congresso para orientar a pauta na direção correta. Existe uma pressão muito grande por pautas particularistas, por pautas que muitas vezes vão na direção contrária das reformas que a gente precisa fazer. Então, o que aconteceu nesses últimos anos, desde a Constituição para cá, na Constituição do nosso regime político, foi que, para equilibrar a negociação com o Congresso pulverizado e que tende a pressionar por pautas específicas e que muitas vezes vão contra a direção que a gente precisa em termos de estabilidade fiscal e boa regulação econômica, foi que se colocou na mão do presidente da República uma série de instrumentos que lhe davam poder de negociação com o Congresso, né? Esses instrumentos foram as medidas provisórias, os vetos presidenciais, o orçamento autorizativo, a formação de governo de coalizão, né? E acontece que todos esses instrumentos estão se perdendo ao longo do tempo, estão se enfraquecendo ao longo do tempo. As medidas provisórias, por exemplo, na época do presidente Fernando Henrique, se podia reeditar quantas vezes quisesse. Hoje tem uma série de restrições às medidas provisórias porque, de fato, houve muito abuso do uso de MP e, portanto, o Poder Executivo perde protagonismo no uso desse instrumento. Os vetos presidenciais, que raramente eram colocados em votação, por uma decisão do Supremo, estão sendo colocados em votação e o Congresso, cada vez mais, a taxa de derrubada de vetos é maior, né? O orçamento autorizativo, ponto que aqui eu tenho uma discordância com o presidente Rodrigo Maia, já conversamos sobre isso antes, o orçamento autorizativo que dá um poder de barganha ao poder executivo para ajudar a formar maiorias, ainda que circunstanciais, agora não é mais autorizativo, é obrigatório. Então o governo também perdeu esse espaço. As emendas parlamentares também se tornaram obrigatórias. Então restava o instrumento de fazer governo de coalizão, chamar os partidos que foram eleitos para a Câmara e para o Senado, olhar a proporção representativa e oferecer a participação proporcional no governo, né? Isso é feito em qualquer democracia do mundo, é assim que as democracias funcionam. Aqui no Brasil, a imagem que colou é que isso está intrinsecamente associado à corrupção e que isso deve ser repelido, né? Então, abriu-se mão de fazer um governo de coalizão, o governo perdeu esse instrumento e não colocou nada no lugar, né? Criou o que eu tenho chamado, não sei se fui eu que criei ou se eu ouvi, de presidencialismo de omissão. Joga os projetos dentro do Congresso e deixa a coisa rolar lá dentro, sem coordenação nenhuma, né? Só para dar um dado, das medidas provisórias que já foram, que já tramitaram, metade das medidas provisórias não prosperou, ou caducou ou foi rejeitada. Isso é uma taxa de insucesso brutal, né? É fruto da descoordenação política, né? Aí eu conversando sobre isso com o Sérgio me perguntou, mas não deu certo, a reforma da Previdência não deu certo? A reforma da Previdência foi um caso muito específico, né?
um assunto que mobilizou a sociedade toda, 3 anos de debate, um aprendizado, né? Uma fragilização dos partidos de esquerda nessa nova legislatura, que era quem estava de forma mais aguerrida segurando a agenda, uma liderança dentro do Congresso muito consciente para tocar essa agenda, né? De modo que isso foi um caso muito específico, né? A tática que tem sido usada pelo Poder Executivo para tentar tocar algumas das suas agendas é ir para o público, né? É fazer barulho nas redes sociais. Mas você não consegue fazer barulho nas redes sociais para toda a agenda que está sendo tratada no Congresso. São dezenas de assuntos tocados. Você pega 2 ou 3 assuntos que estão mais em highlight. Essa semana foi a questão do orçamento, dessa discussão do orçamento impositivo, que deu essa briga pública. Mas você tem uma série de agendas que passam ao largo, e muitas delas têm simpatia, que são problemáticas, mas têm simpatia de boa parte do público de apoio do presidente da República, né? Aumento dos gastos com os militares, aumento do salário mínimo. Eu posso citar uma série de projetos que precisam ter contenção porque não tem orçamento e mesmo assim não tem uma articulação para se discutir de forma razoável, como reajuste de tabela do imposto de renda, por exemplo, né? Bom, a par da Previdência, o que a gente vê é que tem uma paralisação muito grande no ritmo de reformas que a gente precisa, né? Privatização não está andando, né? A Eletrobras está parada dentro do Congresso. O máximo que está se conseguindo fazer de privatização é vender participações do BNDES, etc., alguma coisa na margem, né? A abertura da economia não está acontecendo. Se aprovou o tratado com a União Europeia, que é alguma coisa de longo prazo, mas o que você precisa fazer no dia a dia, que é reduzir imposto de importação de bens de capital, não está acontecendo. As PECs do ajuste fiscal, andando mais devagar do que deveriam, e uma opção do governo de mandar uma PEC mais frágil do que a que o Congresso já estava trabalhando em ritmo avançado. Reforma administrativa sendo boicotada dentro do próprio Poder Executivo. Reforma tributária, até hoje a gente não sabe qual é a reforma tributária que vem do Poder Executivo, né? Bom, nós temos então um vácuo muito grande de prática política, né, que é incompatível com o conjunto de reformas que a gente precisa fazer para que o país cresça mais do que 1% no longo prazo, né? Para não terminar de forma muito pessimista, né, o que a gente tem de notícia positiva? Temos como notícia positiva o fato de que já aprovamos muitas reformas. É possível que essa lista de reformas que eu estou mostrando aqui já esteja criando um ambiente microeconômico suficiente para melhorar a produtividade da economia, em especial na área do crédito. O Banco Central, por exemplo, está avançando muito na regulamentação de maior concorrência na área do crédito. Pode ser que a gente já tenha um ambiente aí para crescer mais um pouco, né? Além disso, nós temos uma emenda constitucional já aprovada, muito pouco comentada, que veda a coligação em eleições proporcionais, que o resultado dela, se mantida e não alterada até a próxima eleição do Congresso, vai ser reduzir bastante o número de partidos e, portanto, isso pode facilitar um eventual retorno de governo de coalizão com um conjunto menor de partidos na base governista. Nós temos alguns governadores surpreendendo positivamente, fazendo um belo ajuste fiscal, né? E podemos ter um quadro em que o maior protagonismo do Congresso na definição e execução do orçamento leve a um maior controle da despesa obrigatória por interesse próprio do Congresso, de abrir mais espaço de despesa discricionária para o próprio Congresso definir, né? E várias reformas maduras já acontecendo, como lei de licitações e o marco do saneamento, né? Bom, conclusão. Até 2015, o Brasil era um país que andava em ritmo, era um navio que andava em ritmo acelerado na direção errada, né? A gente conseguiu parar esse navio, botar esse navio na direção certa, e agora temos que fazer a tarefa não trivial de fazer esse navio navegar na direção correta, né? Mas isso não garante que a gente vá conseguir crescimento sustentado tão rapidamente, né? O presidencialismo de omissão que a gente está vendo pode levar
a um estancamento das reformas e um problema institucional de governabilidade no médio prazo, né? Não está descartada a mudança de rumos da política econômica de volta em direção ao brejo, né? Na direção que a gente ia em 2015. Várias medidas de política econômica são contraditórias com a ideia de reformas inicialmente esposada, né? Eu não vejo uma nova política, eu vejo um vácuo de política acontecendo, né? E temos a esperança de que as reformas já aprovadas possam ser uma base inicial para a retomada. Muito obrigado.